Olá, meus anjos! 2018 foi um ano de muitas coisas boas, muitas coisas positivas, mas também foi um ano aí que a gente teve alguns ranços, digamos assim, com as leituras não foi diferente. Então eu separei aqui os piores livros que eu li em 2018. Na verdade tem alguns que não são nem os piores livros, mas não foram leituras tão prazerosas. Assim, não quero ser atacada por ninguém, é apenas a minha opinião, eu não curti, mas eu sempre acho que cada um deve fazer a leitura, porque o livro ele é sempre diferente pra cada pessoa, então eu não gostei, mas talvez vocês gostem, e eu recomendo que vocês façam a leitura e tirem as próprias conclusões. Já sabe, né? Já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like, compartilhe o vídeo e também me segue lá nas redes sociais, Instagram, Scooby, Twitter, estão tudo aqui na descrição do vídeo e eu tô te esperando por lá também. Então vamos lá, porque assim, não tem tantos livros, eu tava fazendo um balanço e eu li mais livros que eu gostei do que livros que eu não gostei, então isso é algo bom, é um ponto positivo. Sendo pela minha primeira decepção de 2018, que foi Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Esse livro, ele me decepcionou bastante. Eu tenho todos os livros publicados do John Green aqui no Brasil, eu tenho, já li todos, e assim, eu tava com uma expectativa muito grande com esse livro, e assim, eu não gostei. Eu falei um pouco, acho que desse livro no vídeo que eu falo dos piores livros que eu já li na minha vida até agora. E eu achei que a gente aqui tinha uma premissa bem inteligente, bem legal até. Tem um tema muito importante que é a ansiedade, é o toque, e eu acho que é interessante a gente conversar, a gente precisa debater sobre isso, só que eu não gostei tanto da história, ela não me cativou tanto assim. A maneira como o John Green tratou esse problema, essa doença, eu achei que ele tratou de uma maneira bem, assim, impactante, assim, eu nunca tinha lido algo assim. Mas eu gostei dessa parte, como eu falei, eu acho que a gente precisa conversar sobre. Só que a história em si não me cativou tanto assim, eu não gostei muito da protagonista, achei ela um pouquinho chata. E o final, assim, eu achei que, meu Deus, ficou várias pontas que eu não soube interpretar, talvez o problema tenha sido eu. Enfim, gente, não gostei, foi minha primeira decepção de 2018. E eu acho que, assim, dos livros do John Green foi o que eu menos gostei até agora. Seguindo um livro que eu tenho até um pouco de medo, assim, de falar que eu não gostei, mas eu achei ele bem chato, que foi Mil Beijos de Garoto, da Ashley Cole. Gente, esse livro, ele foi um livro que eu empurrei com a barriga, eu empurrei bastante. A gente tem aqui capítulos de, tipo, de 100 páginas, isso já me incomodou bastante, porque eu já falei aqui no canal que eu adoro livros com capítulos curtos, eu acho que a leitura rende muito mais. E assim, gente, acho que aqui deve ter, sei lá, uns 4 capítulos dividido no livro todo, porque eu achei os capítulos tão grandes, mas foi tão cansativo, tão maçante, e é uma história um pouco mais pesada. Aqui a gente tem a história de dois jovens, dois adolescentes por aí, e que eles vai falar um pouco sobre reencontro, sobre como a gente tá depois que a gente reencontra uma pessoa, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. A nossa protagonista, ela vai ter um problema aí, enfim, eu não gostei muito, eu achei o livro bem pesado, bem cansativo, os capítulos não me agradaram, não curti. E eu tenho um pouco de receio de falar, porque ele é um livro que ele não é pesado, mas ele é um livro que fala sobre doenças, sobre dois jovens adolescentes, então eu fico meio assim de falar que eu não gostei, porque por mais que seja um livro de ficção, a gente tá falando de uma história de uma pessoa que passou por muita coisa, enfim, eu não gosto muito de opinar sobre livros assim, mas eu não curti. E o epílogo eu achei totalmente desnecessário, e eu sei que tem uma galera que compartilha dessa opinião, eu achei, assim, totalmente desnecessário, eu queria ter deslido o epílogo, né, já empurrei a leitura toda com a barriga, chegou no epílogo, veio aquela cagada, assim, não curti, não gostei. Agora outro livro que, assim, é ruim mesmo, assim, vou dizer pra vocês que é ruim, foi um dos piores livros que eu li em 2018, se não o pior livro que eu li em 2018, que foi A Garota do Calendário Setembro. Gente, esse livro é muito ruim, vocês não têm noção, ele é bem curtinho e, ó, levei uma cara pra ler ele. E aqui a autora deu uma viajada, pra quem não conhece essa série, é uma série de livros mais eróticos. A nossa protagonista, ela é uma acompanhante, mas não quer dizer necessariamente que ela faça sexo com seus clientes, depende se ela quiser, se ele quiser. E, eu não gostei de nada, gente. Sério, a autora viajou legal. Aqui a gente tem um livro com uma premissa onde vai acontecer milhares de coisas. É uma premissa mais dramática. E ele é um livro mais dramático em relação aos outros. Essa série tem 12 livros. E eu achei que a autora viajou, ela fumou legal aqui em algumas partes, misturou umas coisas que não tinha nada a ver. E me incomodou muito ela querer enfiar cenas sensuais, assim, cenas de sexo em momentos que não cabiam, sabe? Não, meu anjo, para com isso, sabe? Ai, gente, é um livro ruim, mas eu não vou desistir da série. Eu pretendo ler, são 12 livros, como eu falei, e eu ainda quero ler
o restante, porque eu quero acabar essa série. Não gosto de deixar as coisas pela metade, eu gosto de fazer as coisas até o fim. Então por isso que eu não vou abandonar logo de cara. Agora um livro que me dói muito no coração de falar, mas assim, ai, não teve jeito. Quando eu parei pra fazer a lista desses livros, eu falei, não, eu tenho que colocar porque eu não gostei. Que foi Os Segredos de Colin Bridgerton. Esse aqui é o 4º volume da série Os Bridgertons, da Julia Quinn. E, gente, não, a minha crítica não é nem a escrita da autora, é mais ao Colin Bridgerton. Ele é muito chato. Ele não parece o mesmo Colin dos outros livros. Juro pra vocês, eu amava esse rapaz nos outros livros. Quando chegou no livro solo dele, eu achei ele um menino chato, um menino mimado. Não gostei nem um pouco. Apenas a Penélope... A Penélope, que foi, assim, a grande surpresa. Eu não tinha notado nela, né, nos outros livros. E eu gostei bastante dela aqui. E ela não merecia ficar com ele porque ele é muito chato. Sério, não gostei nem um pouco dele. A escrita da Julia Quinn, maravilhosa, como sempre. Rainha. Mas eu não gostei do Colin. E eu jurava pra vocês que ia ser o livro, assim, que eu ia mais gostar. E não gostei. Não sei porquê. Ele é muito chato. Muito chato, muito chato. E eu não gostava das atitudes dele. Ele era muito mimado. E não gostei. Outro romance de época, e esse aqui ele não foi um livro ruim, ele foi um livro chato, digamos assim. Eu empurrei ele um pouco com a barriga e, sei lá, as coisas demoravam muito pra acontecer, que foi simplesmente O Paraíso, da Julia Quinn. Esse aqui é o primeiro livro da série Quarteto Smith. E assim, eu sou muito grata a mim mesma por não ter desistido dessa série, porque o primeiro é ruim, mas os outros são muito bons, tá, gente? E o terceiro, inclusive, é o meu favorito, que é A Soma de Todos os Beijos, e ele é, assim, maravilhoso. Ainda bem que eu não desisti dessa série já no começo da série, no primeiro livro. Eu até que gostei um pouco do casal ali, só que eu achei que a Julia Quinn, ela pecou quando a gente tem um acontecimento aqui que o nosso mocinho vai se machucar, e a gente fica páginas e páginas e páginas e páginas dele machucado e ali de cama, sofrendo por tudo aquilo. E eu não curti. Eu achei que eu queria mais ação, assim, digamos. Mas ele não é um livro ruim, só não foi tão bom quanto os outros. Então ele tá aqui nessa lista. Eu até dei 4 estrelas pra ele, por consideração, assim, né? Mas eu acho que, sim, vale a pena dar uma chance, vale a pena. Eu não gosto de abandonar a leitura, né? Vale a pena dar uma chance, vale a pena concluir pra chegar nos outros livros da série, porque são maravilhosos. Agora, um livro que eu também tinha uma certa expectativa e que não foi atendido, infelizmente, que é A Chama Dentro de Nós, da Brittany C. Cherry. Eu li o primeiro, que é O Ar que Ele Respira, e gostei bastante. E daí li esse segundo e não gostei de nada. Não gostei dos nossos protagonistas. Achei o menino... claro que sim, né, gente? Só fazer um adendo. Eu sei que por tudo que ele passou, as atitudes dele são justificáveis e tudo mais. Mas mesmo assim, achei ele chato. Achei a menina também um pouco chata. Não consegui me prender na história de amor dos dois. Não me convenceu, digamos assim. E, enfim. Mas foi um livro bem rapidinho de ler até. Os capítulos são bem curtinhos. E, enfim, gente. Quero dar continuidade à série também. Quero ver se leio os outros livros, porque eu gostei bastante da escrita da Brittany e vamos ver como é que vão ser os próximos. O último livro dessa lista, ele vai ganhar o troféu aí de ranço do ano, que foi o livro, acho que foi o pior livro que eu li, assim, foi bem rançoso ler ele, que foi O Jogo Perfeito. Gente, esse livro, ai, ele é ruim, ele é bem ruim. Ele é um New Adult, gente, eu fico tão triste quando eu leio o New Adult ruim, porque eu gosto tanto de New Adult, eu queria que só fosse, se eu tivesse New Adult bom, sabe? Esse aqui é muito ruim. E ele é o primeiro de uma série, são 3 livros, eu tenho aqui e... ai, gente, será que eu dou uma chance? Será que eu não dou uma chance? Como é que vai ser? Porque esse livro, ele tem umas coisas, assim, muito sem noção, assim, umas coisas bem machistas. A escrita da autora também pecou um pouco comigo, não rolou. A gente tem umas passagens de tempo, num parágrafo a gente tá hoje, agora. E daí no parágrafo seguinte já passou uma semana e eu fico muito perdida, assim. Talvez o problema seja eu também, mas tudo bem. E é ruim, gente. Você fala que essa capa é medonha. Pelo amor de Deus, vamos parar de botar um humano na capa, gente. Que coisa feia, eu odeio essa capa. A edição tá bem bonita por dentro e tudo mais. Essa capa é horrível. E os outros livros também acompanham, seguem mais ou menos esse estilo. E assim, ai, não gostei. Ai, não gosto. Ele fala de perdão, mas ele fala sobre perdão de uma maneira muito superficial. Eu fiz resenha desse livro, vou deixar aqui nos cards pra quem ainda não viu. E ele fala de perdão de uma maneira muito superficial, assim. E eu não concordo. Sei lá, traição pra mim é um assunto bem delicado. E eu tenho uma opinião formada sobre isso, então eu não concordo e não gostei.
E quanto à escrita também não gostei muito, não. E é isso, esses foram os piores livros que eu li, as piores leituras. Na verdade, gente, não é nem os piores livros que eu li, foram as leituras menos prazerosas, digamos assim, né? E me contem aqui nos comentários quais foram os piores livros que vocês leram nesse ano de 2018. Se algum desses daqui que eu citei também foi ruim pra vocês, como foi pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.